Olá, boa noite. Em discurso na cúpula do G7, Papa alerta para o risco de a inteligência artificial agravar desigualdades. Milhares de devotos participam em Minas Gerais das celebrações em honra à Beata Inhaxica. Tambaú se prepara para receber o domingo a Marcha da Fé em homenagem ao Beato Donizete. Desoneração da folha completa um ano de negociações entre governo e Congresso. Governo federal publica a lei que estabelece a tarifa social de água e esgoto. De Roma, nossa equipe fala do legado bíblico de São Pedro e São Paulo, colunas da igreja. E começa na Canção Nova o acampamento Fé e Milagres. O Canção Nova Notícias começou. O Papa Francisco tornou-se o primeiro pontífice a discursar na cúpula do G7, grupo dos 7 países mais ricos do mundo, e alertou os líderes mundiais ao afirmar que a inteligência artificial nunca deve ter a vantagem sobre a humanidade. O Papa entrou na sala de conferências acompanhado pela primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que ocupa a presidência do G7. A chegada de Francisco foi a mais esperada do encontro e recebeu o abraço de diversos líderes. Além do discurso sobre inteligência artificial, Francisco deve realizar reuniões bilaterais com alguns deles, incluindo o americano Joe Biden e o ucraniano Volodymyr Zelensky. O Papa disse que a inteligência artificial representa uma transformação histórica para a humanidade, mas ressaltou a necessidade de supervisão atenta da tecnologia, que está em constante desenvolvimento, para preservar a vida e a dignidade humana. O Santo Padre fez um alerta. Condenaríamos a humanidade a um futuro sem esperança se retirássemos a capacidade das pessoas de tomarem decisões sobre si mesmas e sobre as suas vidas, condenando-as a depender das escolhas das máquinas, disse ele. Francisco reconheceu a imprecisão em torno da inteligência artificial, dizendo que esta poderia inspirar entusiasmo e alargar o acesso ao conhecimento em todo o mundo, mas os benefícios ou danos que ela trará dependerão do seu uso. O G7 reúne os líderes dos Estados Unidos, Alemanha, Grã-Bretanha, França, Itália, Canadá e Japão. Outras 10 nações foram convidadas a participar das conversações, entre elas Brasil, Índia, Jordânia e Turquia. Antes de estar na cúpula, o pontífice recebeu na Sala Clementina, no Vaticano, artistas e humoristas de todo o mundo. E ao final do encontro, recomendou a todos a oração do bom humor de São Thomas More, lida pela atriz e comediante italiana Luciana Littizzetto, que agradeceu ao Papa em nome de todos pelo encontro. Olha, o presidente Lula está cumprindo a agenda internacional na Itália. Hoje ele participou da reunião da cúpula do G7 e também se encontrou com o Papa Francisco durante a reunião. A repórter Camila Castro está ao vivo e tem mais informações. Boa noite, Camila. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos. Como nós acabamos de ver na reportagem, o Papa Francisco tornou-se o primeiro pontífice a participar de uma cúpula do G7. Em seu discurso, fez um alerta para o perigo de a inteligência artificial agravar as desigualdades. Já o presidente Lula informou em suas redes sociais que durante um encontro com o Papa Francisco, falou de paz, fome e desigualdades sociais. Ao citar a tecnologia, afirmou que os benefícios da inteligência artificial devem ser usufruídos por todos os países. Disse ainda que tem interesse em uma tecnologia segura, transparente e emancipadora, que não contribua para a guerra e que seja capaz de promover a integridade da informação e incentivar políticas de preservação ambiental. E uma outra informação: a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil reafirmou seu compromisso em defesa da vida contra o aborto e que a Igreja Católica considera importante a aprovação do projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, que equipara aborto de gestação acima de 22 semanas a homicídio. Vamos ver. No contexto do debate sobre o aborto, empenha-se na defesa das duas vidas, a da mãe e a do bebê. A CNBB não se insere na politização e ideologização desse debate. Contudo,
adentra-o por ser profundamente ético e humano. São a dignidade intrínseca e o direito mais fundamental, que é o direito à vida, que estão sob ameaça. Essas são as informações de hoje aqui de Brasília. Eu volto com vocês. Boa noite. Desde o ano passado, o governo busca um acordo com o Congresso e o setor produtivo para acabar com a desoneração da folha de pagamento. O Ministério da Fazenda afirma não ter espaço para manter o benefício, mas os parlamentares insistem na medida. O tema foi parar no Supremo Tribunal Federal. Em 2024, a desoneração será mantida. Em junho de 2023, o Senado aprovava a permanência da desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia do país até 2027. O benefício fiscal começou a valer em 2012. A regra permitia substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre a folha de pagamento de cada funcionário por uma taxa de 1 a 4,5% da receita bruta da empresa. As prefeituras também foram beneficiadas e passaram a pagar 8% de alíquota previdenciária. O propósito da medida era aliviar o caixa dos municípios e incentivar o crescimento econômico do país. A folha, quando ela sofre ou é impactada pela desoneração, os trabalhadores são beneficiados, a economia também. 12 anos depois, o cenário é outro. As contas públicas ficaram apertadas e o governo precisa limitar os gastos. A meta é zerar a dívida, mas em abril o Banco Central já anunciou um déficit primário de quase 50 bilhões de reais. A cada benefício fiscal concedido, o valor aumenta. Para manter a desoneração da folha em 2024, o governo precisa arrecadar 26 bilhões 300 milhões de reais. Após o Congresso barrar todas as tentativas do governo para encontrar receitas, o tema foi parar no Supremo Tribunal Federal, que deu o prazo de 60 dias para apresentar uma solução. No Senado, o líder do governo afirma que várias propostas estão em debate. Não está difícil nem fácil. Eu tenho que levar para a Fazenda fazer a conta. Todas elas são muito bem-vindas. Para o autor da proposta, que mantém a desoneração, é preciso encontrar alternativas que não prejudiquem o setor produtivo. Vale todo o esforço para encontrar medidas de compensação e medidas de compensação que sejam receitas novas, que não sacrifiquem o setor produtivo. Nos últimos meses, o mercado tem apresentado desconfiança em relação à política fiscal brasileira. Diante desse cenário, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo está realizando uma revisão abrangente na agenda de gastos para o orçamento de 2025. Em conversas com jornalistas, Fernando Haddad informou que as equipes do governo estão empenhadas para garantir clareza na peça orçamentária até o final de junho. E por isso o ritmo de trabalho vai continuar acelerado. Para garantir transparência e estabilidade em 2025, o governo está analisando as demandas do Congresso e Executivo. Haddad disse ainda que os gastos primário e tributário precisam ser revistos, além do gasto financeiro do Banco Central. Segundo ele, o presidente Lula ainda não recebeu uma lista completa de opções para cortes de despesas. Segundo os especialistas, o aumento da desconfiança dos participantes do mercado em relação ao Brasil afetou o desempenho dos ativos financeiros domésticos em maio, especialmente se comparado aos outros mercados emergentes. E hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue. A data vem recordar a importância de ser doador e incentivar que mais pessoas façam esse gesto de solidariedade. Nossa equipe esteve no Hemocentro de Brasília. Manter a doação regular de sangue é importante para manter os estoques dos hemocentros abastecidos. E para falar sobre isso, eu converso agora com a Kelly, que faz parte do Hemocentro aqui de Brasília. Kelly, muito obrigada pela sua participação no Canção Nova Notícias. E esse é um desafio, né? Manter esse estoque abastecido. Exatamente. Nossa necessidade ela é permanente, ela é regular,
uma vez que atendemos diariamente todos os hospitais que dependem de nós. Então, é importante lembrar sempre, junto à população, que não existe um substituto para o sangue, ele é um insumo essencialmente humano, uma matéria-prima humana, então por isso precisamos dos cidadãos vindo de forma regular. Então, considerando essa demanda diária e que o sangue ele também atende casos de urgência e emergência, casos de cirurgias, transplantes, casos crônicos de pacientes que têm doenças relacionadas a sangue e precisam de transfusão cada 5, 7 dias, todo esse conjunto de fatores fazem com que precisemos de forma permanente e regular, e aí a nossa meta é de 200 doações por dia. Kelly, muito obrigada pela sua participação aqui no Canção Nova Notícias. Nós ficamos por aqui e estaremos de volta segunda-feira com mais notícias de Brasília. Bom final de semana. A cidade de Tambaú acolhe neste fim de semana a 48ª Marcha da Fé do Beato Padre Donizete. Hoje é o encerramento da novena. E sobre esse assunto, Matheus Alves está ao vivo de Tambaú e conta os detalhes. Boa noite, Matheus. Olá, boa noite, Reinaldo. Boa noite a você que acompanha o Canção Nova Notícias. Estamos aqui em Tambaú, em frente ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, viu? Do Beato Padre Donizete. Ao meu lado, o vice-reitor. Como que fica a programação para este fim de semana? Boa noite. Hoje nós estamos encerrando a novena em homenagem ao Padre Donizete. Amanhã temos uma missa especial às 19 horas, missa dos Donizetes, onde a gente vai dar uma bênção especial para todos aqueles que têm o nome Donizete. E no domingo, o maior evento que acontece no nosso santuário, que é a Marcha da Fé, 48ª. Orações a partir da meia-noite. A marcha começa às 8 da manhã, com a Santa Missa presidida pelo nosso bispo Dom Eugênio, chuva de rosas e a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Convido todos a estarem conosco aqui na Marcha da Fé em Tambaú. Momento muito esperado, né? E viva o Padre Donizete, o Beato Padre Donizete. E viva o Padre Donizete. E olha, tem hino do Padre Donizete. Vou passar aqui na frente do senhor, em frente à imagem do Padre Donizete que está aqui, do Beato. Canta um pouquinho pra gente. Você que faz parte do Ministério de Música do Santuário, a Santa Missa está quase começando. Toca pra gente o hino do Beato Padre Donizete. Sacerdote caminhou entre nós, Jesus falou por sua voz. Bem-aventurado Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós, lá do céu, rogai por nós. Obrigado pela participação dos senhores aqui conosco. E a seguir você acompanha um testemunhal que nós pegamos aqui hoje ao longo da tarde com os devotos do Padre Donizete. Acompanhe junto comigo. Cidade tranquila com ritmo de interior. Essa é Tambaú. Com pouco mais de 20 mil habitantes, é o lar da devoção ao Beato Padre Donizete. Há 60 anos, a família de Maria Helena estende com orgulho o banner na varanda de casa. Para mim ele é um santo, porque quantas e quantas graças que a gente tem escutado. A história de vida, bens, objetos litúrgicos, testemunhos de graças alcançadas, móveis e vestes sacras do sacerdote são preservadas em sua antiga casa, local onde Padre Donizete abençoava os fiéis. Foi o palco de milhares de graças e milagres. Então aqui aconteceu tudo desde 55, porque aqui o fluxo de pessoas é muito grande durante a semana toda. Inclusive pessoas daqui do Brasil, do exterior. Padre Donizete era mineiro de Cássia, no sul do estado. Ainda criança, se mudou com seus pais para Franca, no interior do estado de São Paulo. Por ali permaneceu até a sua juventude, quando mudou para a capital do estado para cursar o ensino no Colégio Salesiano. Mais tarde, inspirado no pai, que era advogado, decidiu cursar Direito. Foi aí que a vocação falou mais alto. E ele mudou-se então para o Seminário Arquidiocesano de Pouso Alegre. E ali começou a sua missão evangelizadora. Na sua ordenação, recebeu um presente de sua mãe. Presente que está aqui, na sua casa, uma imagem da Virgem Aparecida com mais de 100 anos de existência. Ele dormia no chão, ele não dormia em cama. Ele dormia no chão e a Nossa Senhora do lado. E as pessoas que trabalhavam aqui diziam que ouviam vozes dele com uma pessoa lá dentro. E ele não deixava ninguém entrar lá, e era Nossa Senhora. Devoção e amor pelo Beato expressa no carinho das lembranças. Um documento que é do batismo, que ele me batizou. Esse documento do batismo foi quando eu batizei, aí me deram esse livrinho aqui,
Falando assim, isso daqui é uma relíquia que você foi batizado pela mão do padre Donizete, que está até escrito aqui. E eu guardo isso aqui até hoje com muito carinho. Viva o padre Donizete! Este fim de semana, os temporais voltam a atingir o estado do Rio Grande do Sul. Amanhã, a frente fria chega no litoral do estado. O tempo fica encoberto e chuvoso em Uruguaiana, Bagé e no extremo sul gaúcho. Chove nas serras gaúcha e catarinense, onde haverá pancadas entre a tarde e a noite. Chuva fraca e isolada nesta região de Minas Gerais e em parte também do Espírito Santo. Já em São Paulo e no Rio de Janeiro, o tempo fica firme e ensolarado, sem previsão de chuva. E já que a gente está falando de tempo firme, vamos para as temperaturas da região norte do nosso país? Manaus tem mínima de 23 graus e Belém 24. Agora vamos para a região centro-oeste, porque por lá o tempo fica firme e seco e não há previsão de chuva. A baixa umidade do ar pode alcançar índices inferiores a 30%. Já no Nordeste, a chuva pode cair a qualquer hora do dia, desde a Bahia até o Rio Grande do Norte. Acumulados de chuva são previstos para Recife, João Pessoa e Natal. As temperaturas para este sábado em nosso país ficam em máxima de 38 graus em Cuiabá e 32 no Rio de Janeiro. Olha, pensar na gastronomia mineira e não se lembrar dos queijos é quase impossível. Quem passar pela capital mineira até amanhã tem a oportunidade de experimentar diferentes tipos dessa iguaria e entender mais sobre a produção de cada queijo. Queijos de todos os tipos, sabores e texturas. Os apaixonados por essa iguaria mineira que visitam o Festival de Queijo Artesanal de Minas têm a oportunidade de experimentar os mais variados tipos desse queridinho da gastronomia. Sou mineiro, mas moro em São Paulo, adoro conhecer novas experiências de queijo, é bem legal. Vim conhecer a feira por isso. A variedade e os sabores estão ficando cada dia mais complexos e a produção cada dia melhor, qualidade subindo. Além de experimentar os diferentes tipos de queijos produzidos em Minas Gerais, quem visita o evento descobre que por trás de cada iguaria existe um jeito de produzir que é único e traz consigo a história de cada produtor. O Sebrae se juntou à FAENG para a gente criar um evento que valorizasse, que buscasse a valorização do queijo artesanal mineiro, mas ao mesmo tempo mostrasse para o público as diferentes origens produtoras que a gente tem e a diversidade de culturas e tradições que cada origem proporciona. Na família de Joelma, a produção de queijo entrou como forma de agregar valor à produção da fazenda. Hoje é o carro-chefe do local. Eu trabalhava fora, trabalhava no escritório. E aí eu precisei pedir demissão para poder ajudar minha família com a comercialização do queijo. Até amanhã, quem visitar o Expo Minas na capital mineira poderá apreciar queijos de 13 das 15 regiões produtoras de queijo artesanal do estado. Artesanal é aquilo que remete à questão cultural mesmo. Tem a tradição, as peças que são utilizadas, né? Então a tradição de utilizar a madeira, normalmente não se utiliza automação no processo, então a prensa é manual. Em cada estande, o visitante descobre ainda que a região onde o queijo é produzido pode até ser a mesma. O sabor e a textura, no entanto, sempre são diferentes. A gente não tem um rebanho mais voltado para leite, a maioria é um rebanho mais rústico. Isso se torna o nosso leite diferenciado em algumas propriedades. E automaticamente o nosso queijo ele se torna um queijo diferenciado. A experiência gastronômica e cultural faz com que quem passa pelo festival a ter um olhar diferente para esse alimento que é um dos preferidos dos mineiros. Canção Nova Notícias de volta agora com informações de São Paulo. O governo federal publicou no Diário Oficial da União a lei que estabelece a tarifa social de água e esgoto. A medida prevê desconto de 50% nas contas. Os detalhes com Flávio Rogério.
O desconto será aplicado nos primeiros 15 metros cúbicos de consumo, o que equivale a 15 mil litros de água. O valor excedente terá cobrança completa. Segundo o governo federal, a tarifa deve ser calculada de acordo com as regras da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Terão direito ao benefício pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico, com renda de até meio salário mínimo. Famílias que tenham idosos com 65 anos ou mais, que possuem o benefício de prestação continuada, o BPC, ou pessoas com deficiência. Não serão considerados para cálculo da renda per capita os valores do BPC ou do Bolsa Família. A lei reforça que pessoas que utilizarem situações irregulares, como informações falsas no cadastro ou ligação clandestina, terão um benefício cancelado. A tarifa social de água e esgoto deve entrar em vigor em dezembro, 180 dias após a publicação da lei no Diário Oficial da União. De São Paulo, Flávio Rogério, para o Canção Nova Notícias. E quem visita o Parque Zoológico de São Paulo, na zona sul da cidade, pode avistar uma espécie rara de primatas ameaçada de extinção e que tem grande importância para a manutenção do bioma, o sagui da Serra Escuro. Veja na reportagem. O sagui da Serra Escuro é um pequeno primata brasileiro com a coloração do corpo de cor escura e por sua face branca. Encontrado na Mata Atlântica, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, o animal está na lista de uma das espécies mais ameaçadas. Por conta do desmatamento, por conta de doenças que a chegada da cidade para a mata causa. E para a gente é muito importante porque a partir desse casal, a gente espera que eles tenham muito filhotes e a gente consiga ter uma população backup, que a gente fala, uma população sob os cuidados humanos, para se precisar um dia a gente repovoar a natureza. O zoológico da capital paulista acolheu 2 desses primatas pela primeira vez. O casal de sagui chegou aqui no zoológico de São Paulo em 2023. Depois de alguns meses de adaptação, estes animais agora podem ser visitados pelo público. Quem passa por ali fica curioso para conhecer. Diferente, é bonito, legal de ver. Este biólogo explica que os animais se destacam por seu carisma e capacidade de adaptação ao meio ambiente. Os primatas, em geral, eles são grandes dispersores de semente, então eles ajudam na regeneração da floresta. Então, quando a gente tem uma espécie dessa que vai comer um frutinho e, de acordo com as fezes, vai reflorestar, é um animal que a gente precisa, né, entre outros fatores, ajudar a preservar para a gente ter essa regeneração das nossas matas. E o sagui, ele é importante por isso. Então ele faz o reflorestamento, ele faz o controle e é uma espécie que a gente tem que cuidar, tem que preservar. E neste final de semana acontece aqui em São Paulo o Festival Sons da América. Evento que surgiu a partir de um repertório de peças escritas entre os séculos 17 e 18. No domingo, a apresentação será na Missão Paz. Sons da América é um festival de música de câmara do Sesc e apresenta canções compostas durante as missões jesuítas na Bolívia. Entre os artistas estão brasileiros, bolivianos e músicos da Inglaterra, além de especialistas em música antiga. Assim, o que a gente vai ouvir são obras escritas na região de Chiquitos, na Bolívia, nas missões jesuíticas, que eram mais de 13 naquela região. Além disso, nós vamos ouvir uma obra de autor anônimo da Bahia, também do século XVIII, que é um recitativo iágue. Nós quisemos valorizar com isso não só a produção daquele tempo na América Latina, mas os intérpretes da América Latina. O local escolhido para a apresentação foi a Igreja Nossa Senhora da Paz, na zona central de São Paulo. No local também está presente a Missão Paz, dos religiosos escalabrinianos, que acolhe imigrantes na capital paulista. É por essa razão que a gente decidiu que ficaria bonito que um coro boliviano cantasse ali, não só para os seus irmãos bolivianos que vivem em São Paulo, mas para todos os imigrantes e para todos os paulistanos que gostam de frequentar essa paróquia.
Bom, e a entrada para o concerto é gratuita. Os ingressos podem ser retirados pelo site ou direto na Igreja Nossa Senhora da Paz, que fica na rua Nossa Senhora da Paz, no bairro do Glicério, região central de São Paulo. Basta chegar 1 hora antes. Esses foram os assuntos de São Paulo. Na segunda a gente volta com outras informações para você. Até lá. Começa daqui a pouco, na sede da comunidade Canção Nova, o acampamento Fé e Milagres. Veja a programação e venha participar deste encontro. A programação conta com momentos de oração, pregação, adoração ao Santíssimo, Santa Missa e noite de louvor. Tudo voltado para ajudar os participantes no aprofundamento da relação com Deus. Às 8 da noite, Frei Josué Pereira celebra a missa de abertura com o tema Felizes os puros de coração, porque verão a Deus, no Centro de Evangelização. No sábado, a programação começa logo cedo. Destaque para o momento de oração ministrado pela cofundadora da comunidade Canção Nova, Luzia Santiago, às 8h30 da manhã. E a pregação de Márcio Mendes, às 9 horas. A programação continua com Roberto Tanus e a Santa Missa com Frei Josué às 4 da tarde. Durante a noite, os peregrinos participam da adoração ao Santíssimo Sacramento. No domingo, logo pela manhã, acontece a bênção do Santíssimo e pregações durante todo o dia. O acampamento termina com a missa às 3 horas da tarde. Quem não puder vir à sede da comunidade Canção Nova em Cachoeira Paulista, pode acompanhar tudo pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Alan Toledo para o Canção Nova Notícias. No final deste mês, a igreja vai celebrar Pedro e Paulo, colunas da Igreja Católica. Nossa equipe em Roma preparou 3 reportagens especiais sobre a vida e a missão destes apóstolos. Pedro e Paulo auxiliaram na conversão de muitas pessoas e foram martirizados em Roma. Percorremos locais onde estiveram e conversamos com especialistas sobre os 2 apóstolos. Simão é encontrado por Jesus, que lhe é apresentado pelo seu irmão André, e é a partir dali que nós começamos a conhecer mais alguns detalhes sobre a vida de Simão e da sua família, como por exemplo o caso da cura da sua sogra, o que nos diz que Simão viveria em Cafarnaum também, com a sua esposa, com a sua família, como qualquer homem daquele tempo. Já Paulo era um judeu natural da cidade de Tarso, na Cilícia, localizada na Ásia Menor, atual Turquia. Ele se formou na lei, na Torá, onde ele estudou e, digamos assim, cresceu no zelo pela lei do Senhor, e é nesse caminho de perseguição, quando ele um dia vai de Jerusalém até Damasco, que Paulo tem este encontro com Cristo vivo e ressuscitado, que lhe transforma completamente a sua vida. Após o encontro com Jesus ressuscitado, Pedro e Paulo se tornaram grandes propagadores da fé em Cristo. E aqui em Roma, os apóstolos deixaram um grande legado para o mundo. Papa é sucessor de Pedro porque é bispo de Roma. E Pedro foi bispo de Roma. Assim sendo, todos os seus sucessores, todos os papas ao longo da história, o Papa Francisco é o Papa número 266, todos eles receberam, a partir de Pedro, aquela mesma autoridade que tinha sido conferida a ele por Jesus Cristo. Aquela conhecidíssima e famosa passagem onde Pedro faz a profissão de fé em nome dos 12, em Jesus Cristo, como Messias, Filho de Deus vivo, e Jesus lhe responde a Simão, dando-lhe um novo nome, o nome de Pedro, dando-lhe também uma missão, a de confirmar na fé os seus irmãos, de ser a rocha, e lhe diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E podemos então, sim, considerar uma das passagens mais importantes da vida de Pedro. A igreja reconhece e destaca na liturgia a missão de Pedro e Paulo. Os papas, eles sucedem não só São Pedro, mas São Pedro e São Paulo. E os dois estão sempre juntos. De fato, se a gente olhar para a fachada da Basílica de São Paulo fora dos muros, nós vemos que tem Jesus Cristo ali no centro, ao lado de Pedro e Paulo. E todas as celebrações litúrgicas que fazem referência a um ou outro apóstolo, sempre estão os dois juntos. A trajetória de fé dos apóstolos ainda reserva uma curiosidade. O Papa dá 2 vezes por ano uma bênção solene, a chamada bênção Urbi et Orbi, que dá no domingo de Páscoa e no dia 25 de dezembro, no dia de Natal. E quando ele vai dar essa bênção, ele diz, pela autoridade dos apóstolos Pedro e Paulo, e aí então vai todo o texto da bênção para que possa abençoar a cidade
e o mundo. Então os dois sempre juntos. Descendat super vos et maniat semper. Olha, vamos tentar então restabelecer o contato com Baipendi, no sul de Minas Gerais, com Maicon Oliveira, o nosso repórter. Boa noite, Maicon. Fiéis chegam a todo momento por aqui, viu, Reinaldo? Boa noite para você, boa noite para quem acompanha o Canção Nova Notícias. Eu falo do Santuário Nossa Senhora da Conceição, onde daqui a pouquinho deve chegar a procissão de Inhaxica. Em seguida, haverá uma missa celebrada pelo padre Edson Pereira, que é o reitor aqui do santuário. Durante todo o dia, houve missas e também momentos de oração. À tarde, eu e o repórter cinematográfico Messias Junqueira preparamos uma reportagem a respeito da devoção popular à Beata Inhaxica. Vamos acompanhar. Depois de alguns anos sem participar da festa de Inhaxica, Dona Maria Edneia retornou para agradecer pelas graças alcançadas. Eu não tenho palavra para te dizer minha felicidade, minha fé e, assim, agradecer muito a Inhaxica que me trouxe de volta aqui. Rosa Maria veio pela primeira vez e prometeu voltar no ano que vem. Eu tenho um sobrinho que está me dando muita dor de cabeça, mas ao chegar ali eu senti. Aí eu pedi, acalmar teu coração. A festa de Inhaxica acontece há 129 anos. Neste jazigo, no interior do Santuário Nossa Senhora da Conceição, os restos mortais da Beata dos Pobres descansam e é venerada por milhares de fiéis. Muitos peregrinos, muitos devotos vieram aqui ao santuário para poder vivenciar esses momentos de graça, de fé, devoção e agradecimento a Deus pelas graças concedidas pela intercessão da Beata Inhaxica. Uma das celebrações contou com a presença de Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte. Uma mulher simples, humilde, sem estudos, mas que é, na verdade, uma grande referência para a igreja e para os tempos atuais. E como peregrinação temos sempre a aprender, sobretudo pela necessidade do que temos, das graças que precisamos receber. Estou aqui como peregrino, confiando na intercessão de Inhaxica. Inhaxica foi a primeira mulher negra analfabeta e filha de escravos beatificada no Brasil. Uma pessoa que, como ela mesma dizia, tudo isso acontece porque eu rezo com fé. Então, que a fé é tudo. A programação contou com uma novena entre 5 e 13 de junho. Já a festa segue até domingo, com missas, terços, procissão e shows. Que legal, né? A programação por aqui segue até domingo. E para dar mais detalhes a respeito das atividades, eu converso com a irmã Nilsa Maria. Irmã, seja bem-vinda ao Canção Nova Notícias e conta pra gente qual a programação para os próximos dias. Obrigada, boa noite a todos. Logo mais, após a Santa Missa, teremos um show brilhante com Maria do Rosário. E amanhã o dia segue todo em festa com a festa do Romeiro. Com a missa às 10 horas da manhã, barraquinhas, shows e à noite mais show de evangelização. E no domingo, mais festa para nós. A nossa missa principal será às 9 horas da manhã com o Padre Antônio Maria e segue toda a tarde com a Canção Nova Sertaneja também estará conosco e à noite encerra com a Santa Missa, encerrando a festa do Romeiro 2024. Certo, irmã, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, viu? Reinaldo, para quem quiser participar das festividades, ainda dá tempo, viu? Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, bom fim de semana para você. Olha, assista daqui a pouco, às 8 horas, a transmissão da Santa Missa com o Frei Josué pelo acampamento Fé e Milagres. A gente se vê na segunda, boa noite, aproveite o fim de semana com alegria, responsabilidade, esperança e fé. Paz para você.